Olá pessoal do oitavo ano, então vamos aqui resolver nossa listinha de exercício. Hoje falando aí sobre sistema de equação. Questão número 1. Observe o sistema de equação a seguir e encontre o valor de x e y e determine a solução do sistema. O sistema é o seguinte, x é igual a 2y, x mais y é igual a 90. Bem, nós temos duas formas de resolver um sistema de equação. Quais são as formas? Utilizando o método de substituição ou utilizando o método de adição. Então vamos lá. Utilizando o método de substituição, o que é? Eu pegar, o valor de uma incógnita em uma das equações e substituir na outra. Aqui ele já me fala que x é igual a 2y. Então, ou seja, eu vou pegar aqui a segunda equação, x mais y igual a 90. Só que no lugar do x eu vou colocar 2y. Então, no lugar do x eu coloco 2y. Mais y é igual a 90. Então, ou seja, agora ficou com o quê? Somente uma incógnita. Então, 2y mais y, isso é igual a 3y, que é igual a 90. Ou seja, y é igual a 90. 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, y é igual a 90 dividido por 3. Y é igual a 30. Descobri o valor de y? Descobri. Só substituir aqui então. Ele já me falou que x é igual a 2y. Então, ou seja, x é igual a 2 vezes o y, que é quanto? O y é 30. Então, 2 vezes 30. Então, x é igual a 2 vezes 30, 60. Então, qual que é a solução desse sistema? A solução é x igual a 60 e y igual a 30. Certo? Questão de número 2. Chayane resolveu no final de semana 36 exercícios de matemática a mais que Yara. Sabe-se que o total desses exercícios resolvidos por elas foram 90. Então, ou seja, se eu pegar os exercícios de Yara mais do Chayane, vão igual a... Então, x de Chayane mais o y da Yara é igual a 90. Por quê? Se eu somar as duas juntas, elas resolveram um total de 90. Porém, Chayane, ela resolveu a quantidade de Yara mais 36. Por quê? Porque ela resolveu 36 a mais que Yara. Então, se a gente observar aqui, aqui monta um sisteminha, onde que as duas juntas resolveram 90 e onde que Chayane resolveu 36 a mais que Yara. Então, vamos ver aqui quantos que são. Então, usando o método de substituição, no lugar do x eu vou pôr y mais 36. Então, vou pegar lá a primeira equação, x mais y igual a 90. Porém, no lugar do x, eu vou colocar y mais 36. Mais o y igual a 90, Porque, no lugar do x, a gente substituiu o valor do x pelo valor que a gente tem aqui, y mais 36. Então, agora ficou tudo em relação a uma única incógnita. Então, vai ficar assim, y mais 36 mais y é igual a 90. Então, separando o que tem variável do que não tem. Então, vai ficar assim, y mais y é igual a 90. 36 está somando, passa a subtraindo, menos 36. Y mais y, 2y. 90 menos 36, isso é igual a 54. Então, y é igual a 54 dividido por 2. Então, y é igual a 27. Então, descobrimos que o quê? Que Yara, certo? Ela resolveu 27 exercícios. E a Chayane? Então, ou seja, usando aqui, Chayane não é Yara mais 36. Então, a Chayane... Quanto que a Yara resolveu? 27.
27 mais 36. Então, a Chayane resolveu o quê? 63 exercícios. Ou seja, a Chayane resolveu 63 exercícios. Tá? Temos aí a alternativa A. Certo? Questão de número 3. A soma de dois números dados é 8. E a diferença entre esses mesmos números é igual a 4. Quais são esses números? Então, bem, vamos lá. Ó. A soma, então se eu pegar dois números, ela vai ser igual a 8. Diferença é quem? Menos. Então, ou seja, se eu pegar esses mesmos números, ela vai dar 4. Então, ó, quando eu somo x mais y é 8 e quando eu faço a diferença de x menos y é igual a 4, certo? Então, vamos resolver aí? Bem, para a gente resolver, o que a gente faz? Isola uma das variáveis usando o método da substituição, isola uma das variáveis em qualquer uma das equações e substitui na outra. Então, vamos isolar aqui na segunda. Vai ficar assim, ó, x é igual a 4, o y está negativo, vai passar positivo. Vai ficar x igual a 4 mais y. Isolei na segunda, substituo na primeira. Então vai ficar, ó, primeira é quem? X mais y igual a 8. Porém, no lugar do x, a gente vai pôr quem? 4 mais y. Mais y igual a 8. Então, no lugar do x, eu coloquei esse valor aqui, ó, que é 4 mais y. Então, fica assim, ó, 4 mais y igual a 8. Então, ó, 4, tirando do parênteses, mais y igual a 8. Então, ó, separando o que tem variável do que não tem. Então, ó, y mais y é igual a 8. 4 positivo passa a negativo, menos 4. Y mais y, 2y. 8 menos 4, 4. Então, temos que 2y é igual a 4. Então, y é igual a 4 dividido por 2. Y é igual a 2. Achei o valor de y? Beleza, então vou substituir aqui, ó. X é igual a 4 mais y, ou seja, que y é 2. Então, x é igual a 4 mais 2, 6. Então, quais são os números? Os números são 6 e 2, respectivamente, tá? 6 e 2. Questão de número 4. A quantidade de pontos em um jogo de Alberto é o dobro da quantidade de pontos do Beto. Nesse mesmo jogo, somando a pontuação dos dois, tem-se o total de 150 pontos. Quantos pontos tem Alberto? Então, bem, a gente vai falar uma variável para cada um. Aí é que ele até nos deu a opção de falar que Alberto é x e Beto é y. Então, temos a seguinte coisinha. Ele fala que a quantidade de pontos, né? Ó, Alberto é o dobro da quantidade de pontos de Beto. Então, se Alberto é x e ele é o dobro de Beto, então ele tem duas vezes o que o Beto tem. O Beto a gente chamou de y, ele tem duas vezes y. Os dois juntos, ele tem 150 pontos. Então, se eu somar o Beto mais o Alberto, os dois juntos têm 150 pontos, certo? Então, olha lá, montou um sisteminha, certo? Equação 1, equação 2. A gente observa que a equação 1 ela já está com uma das incógnitas isoladas. Então, ou seja, a gente pega a equação 2 e substitui. Então, ó, x mais y é igual a 150. Só que no lugar de x, a gente vai substituir por quem? Por 2y. Então, no lugar do x ficou 2y. Mais y igual a 150. Agora está tudo em função de uma única incógnita? Beleza, então agora a gente segue. 2y mais y, 3y.
y é igual a 150. Então, y é igual a 150 dividido por 3. Y é igual a 50. Quem que é o y mesmo? O y é o Beto. Então, quantos pontos o Alberto fez? Alberto não é o dobro do Beto? Então, Alberto, que é o x, é 2 vezes 50. Então, x é igual a 2 vezes 50, 100. Então, quantos pontos Alberto fez? Alberto fez 100 pontos. Então, Alberto fez 100 pontos. Questão de número 5. Em um abrigo para animais, entre gatos e cachorros, há 300 animais. Se o número de gatos é igual à metade do número de cachorros, determine quantos são o número de gatos e quantos são o número de cachorros. Então, bem, ele já fala o seguinte, que o número de gatos, vou pôr Gzinho para gatos, mais a letra C para cachorros, certo? É igual a 300. Então, se o número de gatos é igual a metade do número de cachorros, então, ó, número de gatos é igual a metade do número de cachorros, né? Quantos são os gatos e quantos são os cachorros? Então, ou seja, gato é metade do número de cachorros. Então, tá aqui, montamos um sisteminha. Ó, ele já até me isolou que a segunda equação, o Gzinho do gato, que é igual a metade do número de cachorro. Então, eu isolei na segunda, substituo na primeira. Então, a primeira é quem? O G de gato mais o C de cachorro igual a 300. Então, tem o G mais C, que é igual a 300. Só que no lugar do G eu tenho o quê? C sobre 2. Então, no lugar do G, vou colocar aqui por C sobre 2. Mais C igual a 300. Então, ó, C sobre 2 mais C igual a 300. Então, ou seja, temos uma fração. Então, ó, vou tirar o mínimo de todo mundo. Então, o mínimo que de todo mundo é 2. Ó, 2 dividido por 2, 1 vezes C, C. 2 dividido por 1, 2. Vezes C, 2C. 2 dividido por 1, 2 vezes 600. Tirei o mínimo de todo mundo? Tirei. Então, corta aqui. Então, ficou assim, ó, C mais 2C igual a 600. C mais 2C, isso é igual a 3C. Igual a 600. Então, C é igual a 600 dividido por 3. Então, C é igual a 600 dividido por 3, 200. Também temos que o número de cachorros são 200. E o de gato? Gato, né? Gato não é igual a cachorro dividido por 2? Então, gato é igual. Quantos que deu os cachorros? 200. Dividido por 2, gato é igual a 100. Então, quantos gatos que a gente tem? 100 gatos, né? E quantos os cachorros? 200 cachorros. Então, temos 100 gatos e 200 cachorros. Questão de número 6. Em um sítio existem cavalos e galinhas, fazendo um total de 60 cabeças. Então, bem, se a gente somar, né? Vou representar cavalo com C e galinha com G. Se a gente somar os dois, temos um total de 60 cabeças e 180 pés, certo? Quantos são os animais de 2 patas e quantos são os de 4 patas? Ou seja, cavalo e galinha, cavalo tem 4 patas e galinha tem 2 patas. Então, para cada 4
patas do cavalo, temos 2 das galinhas. E um total de 180 pés. Certo? Então, ó, cavalo mais as galinhas tem 60. Então, ó, 4 patas do cavalo mais as 2 patas das galinhas igual a 180. A gente isola e substitui no outro, certo? Pode isolar qualquer uma das duas incógnitas, tá? Se eu quiser isolar aqui, por exemplo, o G, né? Que representa as galinhas. Então vai ficar assim, ó. Galinhas é igual a 60. Cavalo tá positivo, passa negativo, menos C. Então G é igual a 60 menos C. Isolei na primeira, então substituo na segunda. Então vai ficar assim, ó. 4C mais 2G é igual a 180. Então, ó, 4C mais 2 vezes o G. Só que o G agora representa quanto? 60 menos C. Então, ó, 60 menos C é igual a 180. Tudo agora em função de uma única incógnita? Sim, então vamos lá. 4C mais 2 vezes 60, 120. Mais vezes menos, menos. 2 vezes C, 2C. Igual a 180. Então, 4C mais 120 menos 2C é igual a 180. Separando o que tem variável do que não tem. Vai ficar, ó, 4C menos 2C igual a 180. 120 está positivo, passa negativo. 120. 4C menos 2C, 2C. 180 menos 120, 60. Então, 2C é igual a 60. Então, C é igual a 60 dividido por 2. Então, C é igual a 60 dividido por 2, 30. Achei o valor de C? Achei. Então, vou substituir aqui, ó. Então, G não é igual a 60 menos o C. Só que o C vale quanto? 30. Então, G é igual a 60 menos 30, 30. Certo? Então, ó, vai ficar o que aí? Quantas galinhas? Né? Então, quantos são os animais de 2 patas e quantos são os de 4 patas? Então, são 30 animais de 2 patas e 30 animais de 4 patas. Certo? Questão de número 7. Para construir 3 paredes quadradas do seu banheiro, a área precisou de 27 azulejos de 1 metro quadrado, cada um. Qual é a medida da largura do banheiro de área? Dica: utilize a equação 3x ao quadrado é igual a 27, construída a partir dessa situação problema, né? Então, ó, ele fala que 3x ao quadrado é igual a 27, tá? Então, bem, se a gente descobrir o valor de x, a gente descobre quanto que é aí, tá? A largura do banheiro de área. Então, vamos lá. Isolando x, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 27. 3 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar assim, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3, 9. Então, x ao quadrado é igual a 9. Como que eu vou fazer para me descobrir quanto que é isso aqui? Então, ó, regrinha aqui, jogamos a raiz dos dois lados. Então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é igual mais ou menos raiz quadrada de 9, tá? Por quê mais ou menos? Porque ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, isso é igual a x. Mais ou menos. Raiz quadrada de 9, 3.
Então, ó, eu tenho x igual a 3 e o x pode ser menos 3. Porém, a gente já viu largura negativa? Não. Então, ou seja, né? Qual a largura do banheiro? A largura é do banheiro é de 3 metros, certo? Questão de número 8. Determine o lado de um quadrado que é face de um cubo que possui superfície total medindo 150 centímetros quadrados. Então, ou seja, ele fala que a superfície do cubo todo é 150 centímetros quadrados. Então, a gente sabe que a área, né, é lado ao quadrado. Ele falou que o total dela é 150, né, centímetros quadrados. Porém, um cubo ele tem quantos lados? Ele tem 6. Então, 6 faces, certo? Desse cubo, tá? Juntando todas elas, tem uma área total de 150 centímetros quadrados, certo? Então, se eu juntar 6 faces aí, tá? Desse cubo, a gente vai ter uma área total aí de 150 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Então, ó, tá multiplicando, passa a dividir. Então, ó, x ao quadrado é igual a 150 dividido por 6. Então, x ao quadrado é igual a 150 dividido por 6, 25. Faça a regrinha. Joga a raiz dos dois lados. Então, pode ser positiva ou negativa. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Mais ou menos raiz quadrada de 25, 5. Então, ou seja, x pode ser 5 ou x igual a menos 5. Como a gente está falando aí de lado, né? Não temos lado negativo, certo? Questão de número 9. Uma coxa com 10 retalhos quadrangulares idênticos possui uma superfície de 10 metros quadrados. Qual seria a medida do lado de cada retalho? Então, ó, temos 10 pedacinhos de retalho, né, por metro quadrado, que é igual a 10 metros quadrados. Então, ó, 10 pedacinhos, né, que quando a gente soma todos, ele dá 10 metros quadrados. Então, vamos lá? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 10. 10 está multiplicando, passa dividindo, dividido por 10. Então, x ao quadrado é igual a 1, né? Então, ou seja, cada pedacinho ele tem 1 metro quadrado. Jogando a raiz, vai ficar o seguinte. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, mais ou menos 1. Então, x pode ser 1 ou x igual a menos 1. Então, cada lado pode ter 1 metro, certo? Questão de número 10. Um tapete possui uma área quadrada de 5 metros quadrados. Então, ó, a área quadrada de 5 metros quadrados. Qual a medida aproximada do lado deste tapete? Então, ou seja, x ao quadrado é igual a 5. Jogo a raiz, vai ficar, ó, x é igual, mais ou menos, né, raiz quadrada de 5 metros quadrados. Aproximadamente aí, tá? O valor de raiz quadrada de 5, né? Porque se não tem raiz exata, então x pode ser aproximadamente mais 2,24 ou x pode ser aproximadamente menos 2,24. Como a gente não está falando de, né, como a gente está falando de lado, então não tem como ser negativo. Então, obrigado a vocês e até a próxima aula.